esse aqui são as preliminares de um grande confronto, de um grande embate, de um grande duelo, do duelo de todos os tempos. Eu tenho para mim, e tenho uma absoluta convicção de que este duelo é o mais célebre, é o mais aclamado, é o mais famoso duelo de todos os tempos e está incrustado definitivamente no coração da história e do imaginário da humanidade, o duelo de Davi com Golias. E nós estamos aqui na leitura feita nas preliminares desse duelo, nos preparativos desse duelo. E a gente sabe que o Golias afrontava os exércitos de Israel pedindo que eles indicassem um guerreiro dentre os exércitos de Israel para que o enfrentasse num duelo frontal, corpo a corpo. E os filhos de Israel, os exércitos israelitas, nenhum soldado até então havia se colocado à disposição para enfrentar o filisteu. Nenhum soldado havia se colocado à disposição. E ele aparecia toda manhã e tarde, já durante 40 dias, afrontando e desafiando os exércitos de Israel. E quanto mais ele desafiava os exércitos de Israel, mais o exército de Israel, os homens de Israel ficavam amedrontados, intimidados, acabrunhados, retraídos, acovardados, até que então o Davi se dispõe a lutar contra o Golias, o filisteu, se dispõe a enfrentar. Aí eu aprendo aqui, ou você é parte do problema, ou você se coloca como solução. Ou você é o problema, ou você se coloca como solução. Ele se dispõe, irmãos, se dispõe a enfrentar, se dispõe a entrar no combate, se dispõe a abraçar a luta. Perceba que o Davi se dispõe a enfrentar o Golias, o filisteu, se dispõe a entrar na guerra. Muitas pessoas passam de largo, não querendo confrontar com os problemas e nem enfrentar a realidade, nem enfrentar os desafios. Mas aqui o Davi nos deixa um exemplo que nos arrasta, porque a Bíblia nos fala que ele não tinha experiência no combate. Ele não era um arguto guerreiro preparado, habilitado para enfrentar aquela situação. Mas mesmo assim, mesmo diante da sua inabilidade, da sua inépcia, ele se dispõe. E é isso que Deus gosta de ver naqueles que o servem. Meu amigo, deixa eu te dizer, se diante da adversidade, se diante do problema, se diante do desafio, você recuar, você fraquejar, provavelmente você não conseguirá ser uma pessoa vitoriosa. Mas Deus, nessa noite, Ele nos coloca diante de nós o exemplo de Davi, que ele não olha a circunstância, ele não olha para o problema, ele não tem o seu olhar no obstáculo, ele não tem o seu olhar na complexidade da situação, ele tem o seu olhar no Deus que ele serve. Eu fico perguntando, o que é que verdadeiramente nos move? O que é que verdadeiramente nos estimula? O que é que verdadeiramente nos instiga? Louvado seja Deus! Qual é a linha que divide o covarde do corajoso? Qual é a linha que divide o covarde do corajoso?
aquele que é o covarde, o que se amedronta, o que se deixa acachapar pelos problemas, o que olha para as dificuldades. Eu carrego comigo uma frase do Winston Churchill que diz: o pessimista vê um obstáculo em cada dificuldade, mas o otimista vê uma oportunidade em cada dificuldade. Você pode ter duas opções diante das adversidades que a vida impõe sobre você. A primeira é o olhar da incredulidade, é o olhar da impossibilidade, é o olhar negativista, é o copo meio vazio, como se diz. Você pode olhar para a situação e olhar pelo aspecto negativo, de maneira negativista. Você pode ter uma visão catastrofista da situação, uma visão negativista, e isso muda toda a maneira de você ser e de você viver. Mas você pode olhar para a situação de maneira otimista. Você pode olhar para um grande problema e, ao invés do problema, entender que aquele problema é um trampolim que vai te projetar para novos horizontes, que pode aperfeiçoar a tua vida, que pode extrair o melhor de você. Você pode olhar para a adversidade e recuar, e se intimidar, e se lamentar, e choramingar pelos cantos, e se vitimizar. Mas você pode também ter o olhar que Davi teve. Ele compreendia a sua situação real. Irmãos, eu não quero chamar você aqui para viver um devaneio, um delírio. Eu não quero chamar você aqui para ser um Dom Quixote de La Mancha, lá de Miguel de Cervantes. Já viu aquela história do Dom Quixote? Que ele tinha as suas lutas imaginárias, lutava contra os moinhos de vento. Não, Davi não é um Dom Quixote da Bíblia, não. Davi é alguém que tem uma esperança dentro do coração. Ele tem uma causa. A motivação dele é uma causa que ele tem dentro, que queima dentro dele, que queima dentro da alma. É por isso que ele se lança, é por isso que ele se oferece, é por isso que ele arvora, é por isso que ele se projeta na direção do adversário, porque enquanto todos recuam, Davi nos dá um exemplo. Louvado seja Deus, de que apesar da luta, apesar da desdita, apesar do problema, louvado seja Deus, existe um Deus que está no seu coração, e que nenhum adversário vai se colocar contra o Deus da sua vida. Amassuri canta, labacanda, arabagai. Eu vou, eu irei, conta comigo. Será que Deus pode contar com você? Será que Deus pode contar com você? Ou será que Deus pode contar com você só quando tudo vai bem? Ou você está ou você entende que a vida cristã é um mar de almirante, é um mar de brigadeiro, é um mar de rosas. Eu estou aqui para te dizer nessa noite que mar calmo não faz bom marinheiro. É na adversidade que a gente prova o nosso valor. Enquanto todos recuam, ele diz: eu vou, pode contar comigo. Eu estou aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E eu pergunto para você: quantos nãos você está disposto a receber? Se você me disser que está disposto a receber um não, eu digo para você que você já está desqualificado. Se você estiver disposto, pastor, eu aguento até uma meia dúzia de não, e então eu desisto. Quantos nãos são suficientes para fazer você desistir? Quantos nãos são suficientes para você pular fora do barco? Se você falar para mim que suporta 1000 nãos, então você também não serve. Então também não é com você a obra de Deus. Porque quando Davi fala: eu vou, conta comigo. Quando ninguém queria ir, quando nenhum dos soldados de Israel se dispor a ir, ele falou: eu vou, conta comigo. E ao invés de encontrar, de obter do rei a sua aquiescência, o sinal verde, a aprovação, ao invés de receber um estímulo, um incentivo, você está esperando um incentivo?
Você está esperando que as pessoas te aplaudam? Você está esperando que as portas se abram, como se fosse na frase lá do Alibaba? Abra-te, Sésamo, e as portas vão se abrindo, o tapete vermelho caindo no seu pé. Quando ele fala, eu vou, conta comigo, alguém podia dar uma salva de palmas para o Davi, porque afinal faz 40 dias que a gente espera alguém se voluntariar, e agora Davi está se voluntariando. Que coisa bonita, que coisa bacana, que exemplo. Ele podia até ganhar uma medalha do voluntário do ano, sem mesmo ter ganhado a batalha. Podia ter ganhado a batalha, podia ter ganhado a medalha do voluntário do ano. Só pela atitude de ter se disposto a ir. Mas o Saul falou, você não pode ir. Às vezes você tem um projeto maravilhoso, você vai chegar todo eufórico, não, conta comigo, vai dar certo. Alguém vai lá e joga um balde de água fria em cima de você. Às vezes alguém vai e faz uma cara feia. Às vezes alguém faz uma crítica. Às vezes alguém faz uma fala maldosa, ácida. E você permite, você alberga essa crítica dentro da tua alma. E ela te molda. E ela campeia o teu coração. E você deixa isso mudar a tua mente. Você deixa isso vazar contaminar o teu ânimo e te desanimar. Quantas pessoas, porque recebeu um não, porque recebeu uma crítica, porque recebeu uma cara feia, porque falaram dele, ele desistiu. Quando Davi chega e fala, Saul, conta comigo, eu estou aqui, nós vamos enfrentar esse negócio, o senhor não precisa mais esquentar a cabeça, o senhor pode contar comigo, eu vou enfrentar. Sabe o que o rei falou para ele? Você não pode ir. O rei podia ter dado sinal verde, podia ter aplaudido, podia dar uma medalha para ele, mas o rei falou, você não pode ir. Louvado seja Deus. Você percebe, irmão, sempre vão querer nos desqualificar, sempre vão querer nos menosprezar, sempre vai aparecer alguém para colocar a gente para baixo. Você não pode ir. É muita areia para o teu caminhão. Olha só, sempre vão arrumar um defeito. E sabe qual que é o defeito, a desculpa, o argumento do Saul para dizer não para ele? É porque ele era muito moço. Porque era muito moço. Uns vão falar, você é muito moço. Eu comecei a dirigir igreja muito, muito moço. Comecei a pregar muito moço. Logo que eu me converti, eu peguei uma paixão tão grande por pregar, irmão. Hoje eu prego no púlpito de domingo aqui, mas eu preguei muitos anos a fio na rua. Eu já contei essa história aqui, que eu tinha uma barra circular vermelha. Não tinha, quem tinha era meu pai. Aí eu comecei a trabalhar numa oficina mecânica, e o meu primeiro salário eu comprei uma caixa de som. Colocava na garupa. Amarrava com aquele elástico que tinha dois ganchos em cada ponta, um em cada ponta. Colocava, saía nas ruas de Ilha Solteira. Pedia para colocar na energia. Hoje em dia as caixas são até a bateria, até mais fácil. E ali eu pregava a palavra de Deus com aquele fogo que acendeu no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E eu estou aqui nessa noite para dizer para você, o que é que está te detendo? O que é que te segura? Quando você é moço, é porque você é moço. Daqui a pouco vai falar que é porque é velho. Ou é porque é gordo. Ou porque é magro. Ou é porque usa óculos. Ou porque é isso. Ou porque é aquilo. Você nunca vai agradar totalmente as pessoas. E isso não deve estar no teu foco. Você nunca vai se encaixar perfeitamente às expectativas das pessoas. Não se preocupe em causar boa impressão. Não se preocupe se as pessoas vão te aceitar, vão te aplaudir, vão gostar de você. Isso não importa. O que importa é que você tem que fazer o teu melhor na presença de Deus com sinceridade. Saul falou, você não pode ir. E olha, desculpa esfarrapada, conversa mole de Saul, conversa para boi dormir. Você não pode ir porque você é muito novo.
Isso é muito criança, isso aqui é coisa para gente grande. Mas nenhum dos grandes queria ir. Mas na verdade os grandes não queriam ir. E o pequeno que ofereceu, os grandes não querem, mas quem quer ele não deixa também. Você já viu? Você já viu isso acontecer na igreja? Não fazem e não deixam fazer? Você já viu isso? Jesus falou, vocês não vão entrar no céu e vocês ainda impedem os outros de entrar. Louvado seja Deus. O Saul falou, você não pode ir porque você é muito moço. E os que são preparados? E os que estão à altura? E os que estão gabaritados? Não estão fazendo por quê? Eu vou dizer para você, Deus não usa os capacitados. Deus capacita aqueles que Ele usa. Aleluia. Não, vou te dizer, irmãos, se você falar para mim que você se sente capaz de fazer a obra de Deus, então eu coloco um pé atrás. Agora, se você falar, pastor, eu não tenho capacidade, eu falo, então é você que Deus quer. Porque Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Porque nós nunca estaremos à altura das expectativas dos homens e nunca estaremos à altura das nossas próprias expectativas. Quem é que entende isso? Diga amém. Nós nunca estaremos, vou repetir, nós nunca estaremos à altura das expectativas das pessoas. E nós nunca também estaremos à altura das nossas expectativas para nós mesmos. E nós nunca estaremos à altura da expectativa de Deus. Mas não importa, sabe por quê? Porque se você colocar a tua vida na mão do Todo-Poderoso, você pode ter suas inadequações, mas mesmo com as tuas inadequações, com as tuas imperfeições, eu te garanto que o Espírito de Deus, a força divina, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, a palavra de Deus, a ajuda de Deus virá ao teu encontro e te levantará com graça, com virtude, com vigor, e a obra de Deus será feita e os inimigos de Deus cairão ao chão. Eu sinto a presença do Nazareno aqui nessa noite. Você não pode, irmãos, como é que funciona dentro de você quando alguém fala que não vai dar? Quando alguém chega com a mensagem derrotista para você, você não pode. Você concorda e fala, é verdade, é melhor eu ir. Ele diz assim, então Davi disse ao rei, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. O que é isso? Ele tinha uma história que ninguém sabia. Porque nem tudo que você faz, ele tá contando uma história que enquanto ele apacentava as ovelhas do seu pai, ele teve que enfrentar, para proteger o rebanho do seu pai Jessé, as ovelhas, ele teve que enfrentar o leão e teve que enfrentar o urso. Mas ninguém sabia dessa história. Talvez ninguém sabe da tua história, mas ele tem uma história. E você nunca pode abrir mão da tua história. Você nunca abra mão da tua história, porque a história que você tem diz respeito do que você é. Eu vou dizer aqui, o Adriel não caiu aqui de paraquedas. Quando você olha para essa obra linda, para essas meninas fazendo esse trabalho, não imagine que isso aqui aconteceu no estalar dos dedos. Isso aqui tem uma história. Não chegou aqui aleatoriamente. Chegou porque existe uma história que trouxe aqui. Davi não está aqui por uma mera casualidade. Davi não está aqui porque ele caiu de paraquedas. Davi não está aqui pelo QI.
Você já viu a história do QI? Quem indica? Davi está aqui porque ele tem uma história. Talvez a maioria não conheça a tua história, a história dos teus pais, tua história de vida, mas você pode confiar que o Deus que te trouxe até aqui e que te deu vitória em cada uma das tuas lutas do passado, Lamassuri canta labacandarabagai, esse mesmo Deus não vai deixar você se envergonhar nesse seu novo desafio. Esse mesmo Deus não vai te abandonar nessa luta. Você venceu todas as lutas passadas. Você venceu o leão, você venceu o urso. E eu te digo que esse filisteu que se levantou diante de você, aleluia, do jeito que você venceu o leão, que você venceu o urso, esse filisteu vai cair diante de você, para que o nome do Deus de Israel continue sendo glorificado na sua vida. Ele tem uma história, e ele não tem vergonha da sua história. Louvado seja Deus. Quando ele conta a história para o Saul falou: então vai. Então vai, porque o Senhor é contigo. Quando o Saul resolveu deixar ele ir, ele diz assim, ó: então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E a Bíblia diz que Saul vestiu Davi com as vestes dele. Davi colocou o capacete, a couraça, os braceletes, as tornozeleiras, toda a armadura de guerra do rei Saul foi colocada em Davi. Agora eu preciso que você entenda que a roupa que o rei vestia era uma roupa diferente, não era a mesma roupa do soldado comum. É como as patentes do exército e da polícia. O soldado tem um nível tem uma vestimenta, e o coronel, o general, tem outro tipo de vestimenta. Então a indumentária do chefe do Estado-Maior do gabinete de guerra aqui de Saul, que era o próprio Saul, tinha uma roupa que o distinguia. E agora o Saul, ouvindo a história de Davi, fala assim, a Bíblia diz que Saul vestiu com a sua roupa, com a sua armadura. Interessante que o Saul fez isso por imposição, que é o que o texto sugere, que é o que o texto indica. Porque a Bíblia o texto não fala que ele pediu permissão para Davi para fazer isso. Ele foi lá e vestiu Davi com um negócio. E por quê? Para arrancar o mérito de Davi. Porque se Davi vencesse a batalha, todos iriam pensar que quem tinha vencido era o próprio rei. Mas Davi, quando vestiu aquela roupa, a Bíblia diz que ele não era acostumado com aquilo, e que ele não se sentiu bem com aquela roupa, e ele abriu mão daquela armadura. Ele não quis vestir a armadura do rei. Como é que eu vou vencer as minhas batalhas? Sendo quem eu não sou? Irmãos, não existe outra opção. Deus, o perfil de Davi foi forjado pela soberania de Deus para este momento. Eu estou aqui para te dizer que você não está aqui por acaso.
Eu estou aqui para dizer que a tua vida, ela encontra significado, identidade em Deus. Nós vivemos tempos em que as pessoas não estão contentes com o que elas são. Nós estamos vivendo em tempos em que as pessoas, elas estão insatisfeitas com o que elas são e tentam transparecer o que não é. E não tem como ser vitorioso sendo quem você não é. E é isso que está aqui no texto. Davi não abre mão da sua simplicidade, não abre mão da sua identidade, não abre mão da sua originalidade. Louvado seja o nome de Jesus. Deus te conhece como ninguém. Deus te conhece por dentro e por fora. Deus te conhece mais do que você mesmo. Louvado seja o nome de Jesus. E Davi tem a audácia de ser autêntico quando ele rejeita a armadura do rei. Ele tem a audácia de ser autêntico, de ser sincero, de dizer o que ele quer dizer, o que ele pensa. Ele fala: não, rei, eu não posso entrar na guerra com essa roupa. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. As pessoas vão tentar sugerir para você. As pessoas vão tentar fazer tua cabeça para você ficar insatisfeito com o que você é. Louvado seja Deus. Nós estamos na presença de Deus. Nós temos uma doutrina. Nós temos uma identidade cristã. Nós temos uma identidade cristã. Nós temos valores cristãos que nos norteiam. Nós temos valores cristãos que nos pautam. Louvado seja Deus. Nós temos valores que para o mundo é ridículo. Valores que para o mundo é inadequado. Valores que para o mundo são ofensivos. Tem pessoas que se ofendem com a nossa fé. Tem pessoas que se ofendem com o nosso jeito. Tem pessoas que se ofendem com a nossa identidade. E muitas vezes eles vão querer impor uma realidade sobre você para que você abra a mão do que você é, para que você transpareça uma outra imagem que crie um ambiente de aceitação. Mas o Davi falou assim, e Davi Saul vestiu Davi com suas vestes, pôs sobre ele um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquela roupa. Louvado seja Deus. Ele falou: se eu tiver que vencer, se eu tiver que chegar, se eu tiver que ter sucesso, se eu tiver que ser alguém, se eu tiver que ser reconhecido, se eu tiver que ser aceito, eu vou ser aceito do jeito que eu sou, do jeito que Deus me colocou para ser. Eu não vou transparecer uma cara que eu não tenho. Eu não vou querer fazer eu não vou colocar isso na banca de negociação. Eu não vou negociar valores, eu não vou negociar minha identidade, eu não vou negociar o meu princípio de vida que me norteia. Louvado seja Deus. Os irmãos entendem isso? Digam amém. Glória a Deus. E a Bíblia diz: e tirou aquilo de sobre si. E a Bíblia diz assim, versículo seguinte: e tomou o seu cajado. Ele era pastor, ele era crente. Ele vai falar assim: eu aceito você aqui,
Mas ninguém pode saber que você é crente, você não pode falar de Deus. Eu aceito você aqui, mas você vai ter que se adequar e se nivelar por todos os outros aqui que não professam a fé. Davi se livrou daquilo e tomou o seu cajado. Olha só, tomou o seu cajado, o que era dele, não o que era dos outros. O que era dele. Irmãos, tudo o que você precisa para ser um vencedor já está na tua mão. Tudo o que você precisa para ser um campeão já está na tua mão. Deus já preparou para você. Você não precisa de mais nada. Você não precisa causar, você não precisa impressionar. Porque Deus te fez para isso. Louvado seja Deus. Tomou o seu cajado, pegou 5 pedras no ribeiro, colocou no seu alforge,